Eu tive a curiosa realização de que a Marvel Studios contemporânea tá pegando bastante coisa emprestada desse filme aqui. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá, estamos chegando ao fim da nossa maratona do Quarteto Fantástico, né? Só tem esse mais um antes da estreia do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, do Matt Shakman, e hoje eu vou falar sobre o filme que me parece ser a planta, a base do que esse novo reboot vai fazer, pelo menos em termos de história e elementos, claro, que é Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, filme de 2007 dirigido mais uma vez pelo Tim Story. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, depois da estreia do Quarteto Fantástico de 2005 do Tim Story, que eu defendi aqui no canal, eu acho um filme super divertido, apesar de um pouco corrido e apressado, ele fez grana o suficiente para a Fox aprovar uma continuação, onde o Bert Eichinger continuaria como produtor e eles manteriam o Tim Story para dirigir, o Mark Frost para escrever o roteiro, contando agora também com o auxílio do Don Payne, e eles iriam ser mais ambiciosos, adaptando a saga do Galactus, do personagem do Surfista Prateado, que já era um elemento que o próprio Chris Columbus queria ter levado na versão dele na década de 90, então é aquele tipo de cenário onde a produção é rapidamente movimentada, né? Você teria uma estreia 2 anos depois do primeiro filme, que costumava ser o padrão para filmes de quadrinhos, né? De 2 a 3 anos, repetindo aí a maioria dos elementos, tentando ouvir algumas queixas dos fãs também, né? Como por exemplo o visual do Doutor Destino, que nunca me incomodou no primeiro, ganha aí um makeover mais próximo dos quadrinhos, a roupa do Coisa é mais confortável para o Michael Chiklis usar, e talvez o feedback mais bizarro, não bizarro assim, né, mas a Jessica Alba ela foi muito criticada pela performance dela no primeiro filme, e eu mesmo acho que é o elo mais fraco do elenco muito sólido que eles acabaram montando, então, né, eles tiveram algumas direções muito específicas para Alba nesse filme, como, por exemplo, ela usar uma peruca loira que é muito feia, pra ser sincero, né? Ela fica uma aparência meio estranha ao longo do filme, e até o Tim Story falar que ela não deveria chorar tão feio, ela deveria fazer uma cara mais neutra e que eles colocariam lágrimas em CGI. Eu não sei porque que eu comecei o vídeo com essa informação, acho que é porque eu li recentemente e eu falei, nossa, né, por quê? Mas enfim, a continuação iria ter um orçamento maior do que o anterior, 130 milhões de dólares, com essa grana aí sendo bem gasta, não só em efeitos visuais, eles contariam com a Weta, que era muito quente na época por conta do Senhor dos Anéis, para criar o Surfista Prateado junto com o Doug Jones, que faria a captura de movimentos e performance, e também levar as locações para outros países, né? Além de Estados Unidos e Canadá, que comportam aí a grande parte, né, a esmagadora maioria de locações, eles iriam para a Inglaterra, para a China, para o Japão, algumas outras locações com aquela cara de filme de verão que viaja pelo mundo, né? E você, de fato, assim, sendo bem sincero, sente isso assistindo o filme, né? Ele é maior, mais expansivo, e ele chegou nos cinemas em junho de 2007, naquele, né, ano muito agitado com Homem-Aranha 3, Piratas do Caribe 3, Shrek 3, foi um ano célebre para terceiras partes, como eu já comentei no meu podcast 3 é Demais com o Herbert Santos, e o Quarteto Fantástico 2, que acabou sendo o último filme dessa interação do supergrupo, é mais uma aventura que eu gosto bastante, para ser sincero, pessoal. Eu acho que ele é imperfeito, ele tem seus defeitos, mas em alguns aspectos eu considero esse aqui até melhor do que o original. A história do filme acompanha o grupo do Quarteto Fantástico, agora muito mais popular e na atenção da mídia, que precisa lidar com a chegada do misterioso surfista prateado, que ameaça a Terra de ser destruída pela força colossal cósmica de Galactus. Bom, primeiramente, né, o roteiro do Mark Frost e do Don Payne acelera muito bem o elemento que já era bem estabelecido no primeiro, de lidar com esses super-heróis, com essas figuras superpoderosas, como celebridades, como pessoas hiper famosas, e o peso que isso vai afetando o trabalho deles também, ainda mais com o Reed Richards do Ian Crawford como cientista, o desejo dele de iniciar uma família com a Sue Storm da Jessica Alba, e como que eles poderiam criar filhos, né, num cenário onde eles estão sempre sendo acompanhados pela mídia, por paparazzis, eles estão tentando pela quarta vez realizar a festa de casamento deles, né, esse é
o grande conflito inicial do filme, e isso é divertido pra mim. Eu acho que isso humaniza os personagens, eu acho que isso traz aqueles momentos pequenos que a gente não vê tanto hoje em adaptações de quadrinhos, que eles querem, né, pular direto pra ação, pra pancadaria, mas eu adoro ver essas pequenas discussões de personagens, esses momentos de incerteza emocional também, tudo com muito bom humor, né? A condução de Team Story nunca é pesada, o texto do Mark Frost e do Payne não é nada brilhante também, mas eu acho que ele estabelece bons conflitos e relações sempre muito interessantes, né? Apesar da Jessica Alba, pra mim, um pouco melhor nesse filme, ela ainda é o elo fraco, o Grofeld, o Michael Chiklis e o Chris Evans continuam tendo uma interação muito, muito forte. Eu adoro a piadinha que o Thunderbolts roubou esse ano, tá? Roubou absolutamente, de que o Tocha Humana quer um uniforme com patrocínios. É muito divertida. A relação do Coisa, né, com a Alicia, vivida pela Kerry Washington, ganha algumas coisinhas a mais aqui também. Mas eu acho que pra mim é de novo o enfoque no Senhor Fantástico do Ian Crawford, né? Eu acho que ele se solta ainda mais nesse filme. Ele tem uma dança meio bizarra na despedida de solteiro que é divertida, apesar de meio tosca no sentido de efeitos visuais, e eu fico fascinado em como o Team Story, né, filma o Ian Crawford nesse filme em alguns momentos, como se ele fosse um grande galã, assim, né, com momentos badass. Tem uma hora em que ele vai revelar o carro fantástico deles e a câmera vira pra ele com uma faísca estourando atrás e fala, eu tenho uma outra ideia. Eu falei, caramba, eles estão querendo honrar, né, esse título aí de primeiro nome dos créditos do Crawford. Eu acho que ele faz um ótimo trabalho. Eu gosto do retorno do Julian McMahon como Doutor Destino, agora, né, na situação muito absurda de ser um aliado pouco confiável, mas que é puro Doutor Destino, né, ele tem essa ideia muito divertida, que eu acho que vem dos quadrinhos, de pegar a prancha do surfista prateado e se transformar numa figura mais poderosa, totalmente cartunesca, que, né, nunca deveria enganar ninguém nesse filme de que ele tá fingindo ser bonzinho, mas ele me parece muito quadrinho, né? Eu acho que olha pra esse filme e eu penso quadrinhos, gibi. Eu acho que ele é coerente na proposta e, claro, o Surfista Prateado do Doug Jones é uma criação de efeitos maravilhosa. Eu acho que, assim, não tem como ficar melhor do que esse. Ele é o Surfista Prateado saído dos quadrinhos, ele é imponente, ele brilha bastante com aquele efeito cromado, tá muito melhor do que a versão do filme novo, tá? Aquela versão parece um robô. Essa daqui você consegue ver a expressão, garante momentos deslumbrantes, né? A sequência de perseguição onde o Tocha Humana persegue o surfista, isso aí inclusive foi o primeiro teaser trailer do filme na época, eu nunca me esqueço disso, é demais, tá? O Team Story consegue garantir imagens espetaculares que o novo filme também tá pegando igualzinho, né? Do Johnny Storm caindo do espaço depois de perseguir o surfista. E eu acho que o personagem em si, né, que é vivido fisicamente pelo Doug Jones com a voz do Lawrence Fishburne, é um elemento que sempre torna a situação interessante, é muito legal. O Galactus, obviamente, né, ele é muito controverso entre os fãs, ele não tem aquela forma icônica, humana, com um elmo, ele é uma nuvem que vai devorando planetas como se fosse uma infestação, então isso é meio broxante, né, você não tem aquele grande antagonista, mas apesar disso, eu gosto de como o filme constrói o clima de fim de mundo, né? E como ele faz isso? Ele tem uma cena muito breve, mas boa, entre o Coisa e o Tocha Humana em um bar, onde o Tocha Humana, né, que a gente conhece sendo esse grande alívio cômico, piadista, mas nesse filme tenta amadurecer um pouco, ele pergunta pro Coisa se é de fato o fim, né? O que que ele faria se o mundo fosse acabar? E eles acabam, né, tendo uma conversa bem sincera, um entre o outro, né? E eu falei, caramba, a gente vê tantos filmes de ameaça de fim do mundo, de que o apocalipse está chegando, e esse é um dos únicos que eu consigo lembrar, dos gêneros de quadrinhos pelo menos, que dá esse pequeno momento, né, de seres superpoderosos exporem um pouquinho de humanidade, até um pouco de medo. Isso tá muito transparente nessa sequência e eu nunca me esqueço dela, né? Desde que eu assisti em 2007, essa cena sempre ficou comigo. Eu acho que o filme tem outros momentos muito bons assim também. Eu acho que ele tem suas capengadas, claro, né? A estranha obsessão que o surfista acaba tendo pela Sue Storm, só porque ela lembra ele da esposa dele, que inclusive canonicamente é a surfista prateada do filme novo. Isso é meio mal resolvido, a Sue Storm morre, depois volta, e de novo, esse filme também é muito rápido e corrido, ele tem 90 minutos com créditos, então ele poderia ter um pouco mais de tempo para respirar. Tem o arco desse militar do Andrew Brauger, que,
né, é meio que uma espécie de Nick Fury, né, ele que recruta o Reed Richards e acaba prendendo os heróis durante boa parte do filme, que não diz muito a que veio, é mais uma desculpa para ter um pouco mais de tempo, algumas sequências de ação, apesar de novo, aquela cena em que o surfista, em que o Doutor Destino meio que vira o surfista prateado, é divertida, ainda tem um dispositivo cômico que eu acho muito bacana, que é o Tocha Humana trocar de poderes com os outros elementos do grupo, e isso foi uma ideia do Avi Arad, inclusive, então o Avi Arad só foi boa, tá? Eu tenho que reconhecer isso. É um escape cômico que pra mim é orgânico e divertido na proposta desses personagens e ainda garante uma cena de luta muito rápida também, né? Eu lembro daquele canal lá do Pitch Meeting, super fácil, mal foi um inconveniente, que é como eles derrotam o Dr. Destino no final. O Dr. Destino não serve pra nada nesse filme, mas o visual é bacana, tem que reconhecer. E a ideia do Tocha Humana virar um ser nerfado, que é como se fosse o Super Skrull, pelo que eu vi aí dos quadrinhos, é bacana, é legal. Você não vê isso todo dia. E é outra ideia que eles também levaram no Invasão Secreta há algum tempo atrás. Eu tô falando, Quarteto Fantástico está prateado é a base secreta de muito material que a Marvel tá fazendo nos dias de hoje e foi muito bacana revisitar esse filme, tá? Eu gosto das ideias, gosto do visual, eu acho que ele é corrido e apressado demais, porém, pra mim é uma extensão bacana do que o primeiro filme já tinha feito, ainda mais com a presença do Surfista Prateado, que eu considero um ótimo personagem, um ótimo antagonista barra aliado também. Pra Quarteto Fantástico e Surfista Prateado, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, o filme chegou nos cinemas americanos em 15 de junho de 2007, com valor de 58,51 milhões de dólares, que ajustado para a inflação daria cerca de 90 milhões, fazendo um total doméstico de 131,921 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 204,532 milhões, e no mundo inteiro um valor de 301,913 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 468,88 milhões. Então, o segundo filme fez menos do que o primeiro, ele não se pagou, e a recepção dele na época não justificou a Fox fazer outro desses aqui, né? Apesar de que eu sei que tinham ideias, eles queriam fazer, acho que sobre os Inumanos, sobre os Skrulls, sobre o Mole Man, sobre o Puppet Master, várias outras ideias, a paternidade do Reed e da Sue também, nunca acabou acontecendo, infelizmente seria o último filme do Quarteto Fantástico do Team Story, apesar do Tocha Humana do Chris Evans aparecer no Deadpool e Wolverine, o que é uma pena. Eu adoraria ter visto mais aventuras desse elenco, desse grupo, o que nos leva agora, claro, a 10 anos depois, né, 10 anos depois do filme de 2005, 10 anos atrás também, acompanha as linhas do tempo, o Quarteto Fantástico do Josh Trank, Fant Forster, que a gente vai comentar aqui no canal na próxima semana. Preparem-se. Deixem nos comentários depois o que vocês acham desses dois filmes do Quarteto Fantástico. Vocês preferem o primeiro ou o segundo? Eu acho que a grande maioria prefere o primeiro. Comentem aí, assim como suas expectativas para o novo filme do MCU. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.